Olá, aqui é o Wesley de Paula. Estamos iniciando mais um podcast. Esse podcast que falamos sobre assuntos sobre religiosidade, espiritualidade, educação, inclusão, enfim, uma gama de assuntos que temos. E hoje, com muita alegria, estamos recebendo mais um convidado que é ele, Jefferson Apolinário, servo de Deus, é um dos líderes de adolescentes da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Mogi das Cruzes. E o Jefferson tem 31 anos, é auxiliar de logística, trabalhava numa transportadora e ele tem uma história muito bonita no sentido de que é de superação. E então nós queremos desejar bem-vindo a você, Jefferson Apolinário, e vamos bater um papo aqui um pouco sobre a questão da inclusão, a questão da pessoa com deficiência. Por favor, cumprimente aí os nossos telespectadores. Olá a todos, sou Jefferson Apolinário, bem como o pastor disse, 31 anos. Me sinto muito feliz e muito honrado por essa oportunidade. Eu espero poder compartilhar um pouco das minhas vivências e esse período que eu estou vivendo, né? Que para mim foi novo, tem sido novo, mas tenho conseguido superar cada dia um detalhe novo. Eu só gostaria de fazer uma autodescrição, porque eu tenho certeza que outros deficientes visuais também estarão acompanhando, né? Então, fazer uma autodescrição é importante para que eles também se sintam incluídos na nossa conversa. Bom, eu tenho 1,67 m, sou negro, tenho cabelo crespo baixo e barba baixa também. Hoje estou com uma blusa de frio marrom, eu acredito. Vinho. Vinho. E estou sentado... Melhor o senhor descrever o estúdio para a gente. A autodescrição do ambiente, nós estamos em um estúdio aqui da Artes Filmes, que é uma agência de publicidade, tem aproximadamente 5 metros por 8, no fundo tem uma televisão que coloca nossas propagandas, estou do lado esquerdo do Jefferson, mas à frente dele, temos o microfone, as câmeras que ficam logo à nossa frente, bem como também esse estúdio tem toda a parte do staff, onde está a Laila, a Evelyn e também a sua irmã? Júlia. A Júlia que está ali no staff também. E uma mesa central com copos de água, os microfones. E essa é a descrição do ambiente que estamos. E a minha descrição. Tenho 1,70 m aproximadamente também. Cabelo crespo, precisando cortar hoje. Não tenho barba, uso óculos. Estou com uma camisa preta, calça jeans. E estou à disposição ao lado esquerdo do Jefferson. No entanto, estamos de frente um para o outro. É isso. Mais ou menos a descrição. Isso é muito importante e vale a pena, antes de nós começarmos o bate-papo, nós estamos aqui falando com o Jefferson, que daqui a pouco vamos conversar um pouco da sua trajetória, suas vivências, mas hoje é um deficiente visual, né? E sempre quando você que está aí nos assistindo, ou você que é líder, você que se deparar com uma pessoa, for falar por um grupo e tiver neste grupo um deficiente visual, principalmente, né? Procure sempre fazer esta como que é a fala que você falou? Autodescrição, né? Principalmente fora do microfone, para que ele possa saber exatamente a sua posição, porque quando fala no microfone não dá para saber se está próximo, se está longe e onde está. Falar longe do microfone, e essa autodescrição é de suma importância para que a pessoa com deficiência não apenas tenha o chegar da voz nos ouvidos, mas possa compreender no seu intelecto e fazer a compreensão de quem é você. Então isso é muito bacana, começar desse jeito. Obrigado pelo Jefferson até nos orientar a isso, né? Então na igreja é muito importante quantas pessoas deficientes, e aí não tem um microfone lá falando alto, a pessoa não sabe quem é, se é baixo, se é alto, e essa descrição vale muito a pena. Estamos recebendo o Jefferson Apolinário, que eu lembro de você no Esperança, sim, né? Uhum. Eu fui líder de jovens aqui em 2015, 14, 13, você era adolescente ainda, andava com a Fábia, aquela briguenta, né?
Você foi um dos campeões uma vez no Encontrão. Encontrão. Foi. Eu lembro que foi uma guerra terrível, que eu acho que eu estava mediando, né? Mediando, não sei quem ficou pro final, mas você foi um dos campeões. Lembro-me, olha aqui, a minha memória tá vendo, eu acho que você até passou mal no dia, eu acho que parece que caiu a sua glicose, né? Mas isso foi em que ano? Eu creio que 15, 16, 17, que agora eu tô tendo a visão assim, a Fábia naquele ímpeto para ganhar, né? Mas a minha lembrança do Jefferson é nesse sentido, sempre foi uma pessoa ativa na igreja quanto adolescente. Você trabalhou um tempo da farmácia, não foi? Não. Trabalhei. Na farmácia, uma vez eu fui na farmácia, você que me atendeu? Isso, foi. Olha aí, é verdade. Estou aqui trazendo à memória algumas coisas ali no Alto do Ipiranga, né? No Alto do Ipiranga. E a minha lembrança do Jefferson é essa. Agora, de uns tempos para cá, tenho visto na igreja e, por minha surpresa, tenho visto essa questão com deficiência. Quem que é o Jefferson e como? Fala um pouco da sua trajetória, da sua família, e aí nós vamos falar um pouco até esse momento, todas essas questões, que eu tenho certeza que esse podcast vai ser muito importante, até como prevenção, até mesmo no sentido de orientação para muitas pessoas. Quem que é o Jefferson Apolinário? Sim. Bom, às vezes dá até um pouco de nervoso, né? Se autodescrever, enfim, falar um pouco da história. Mas a minha trajetória... Bom, eu venho de uma família, em casa nós somos 6 pessoas na minha família, então pai e mãe. Eu tenho 3 irmãos, comigo somos em 4, e eu sou o mais velho deles. Certo. E eu me lembro que, falando um pouquinho da questão do meu chegar ao Evangelho, eu tinha 10 anos de idade, e a minha mãe, ela trabalhava em restaurante, ela trabalhava de tarde para noite, então ela gostava, né, tinha que acordar um pouco mais tarde. Só que as casas não tinham muro, como tem hoje em dia, né? Então, a música do vizinho acabava ecoando em casa, e minha mãe, Jefferson, manda desligar, ou manda a vizinha baixar, e eu ia pedir para ela, só que eu gostava de ouvir os louvores da vizinha, né? E a vizinha ouvindo Cassiane, o hino da Vitória, e eu ficava como criança, né, imaginando quem era esse homem que a mulher falava na música, né? Quem que era a vizinha? A Luciene. Até hoje você conhece ela? Ela tá lá no Vila Brasileira hoje. Vila Brasileira. Pois é. E ela... Fui pedir para ela, né? Falei, Luciene, minha mãe quer dormir, né? Tem como baixar um pouquinho? Ela falou, tem, claro. Só que eu falei, ô, Luciene, quem que é esse homem que essa mulher tá cantando na música, né? Pela descrição que ela tá fazendo ali na música, eu ficava tentando imaginar quem era esse homem. A Luciene falou assim, vamos comigo na igreja quarta-feira, que na nossa época era dia de quarta os cultos, né? Hoje em dia é de terça. Ela falou assim, vamos na quarta-feira no culto que eu vou te mostrar. Eu vou te apresentar. E eu, criança, né? Empolgado. E cheguei lá no Esperança, e a primeira vez que eu fui, eu já fui tocado pelo Espírito Santo e tô lá. Quem que era o pastor na época? Na época era o pastor Severino. Severino. Irmã Lourdes. Pastor Severino e Irmã Lourdes. Isso, exatamente. E na época que eu cheguei lá, eu fui muito bem abraçado, acolhido, ainda criança, né? E tô lá no Esperança. Que ano que foi isso? Tem 20, eu tô lá há 21 anos. Tinha a irmã Albertina ainda? Tinha, irmã Albertina. Eita, tinha várias. A Esperança sempre foi uma igreja pujante. Sim. E aí foi convidado e conheceu o homem que ela falava lá. Que ela falava. É interessante, sim, só abrindo um parênteses, né? Para quem não é evangélico, para quem não é cristão, quando ouve esses louvores, né, fala, meu, o que será esse negócio de fogo que eles falam, né? O que será essa questão do varão? O que é esse varão aí que eles falam? Mas interessante, foi tocado pelo Espírito Santo há 21 anos atrás, e naquele dia você já sentiu e voltou e não saiu mais? Nunca mais saí. Que bacana. Nunca mais saí. E seus pais, sua mãe não era cristã? Não. Nem suas irmãs, tá? E como que foi esse encontro também para elas? Eu fiquei indo com a vizinha durante 1 ano. Perfeito. E depois de 1 ano que a minha mãe, né, fazendo convite para minha mãe, vamos. E ela aceitou ir, porque eu estava já nos adolescentes na época, e era a minha primeira festividade, né? Eu falei assim, poxa, mãe, vamos lá me ver. E ela aceitou. Então, desde aquele momento também, a minha mãe passou aí. Então, acabou levando meus irmãos. O meu pai ainda não é cristão, né? Mas ele respeita, sempre que a gente convida, ele vai. Esteve, inclusive, na festividade que o senhor também esteve, né? Das irmãs. Ele estava lá também. E o meu encontro com Cristo foi assim. Porém, depois de 1 ano, né? Nessa fase, depois de 1 ano, eu recebi o diagnóstico de diabetes. Eu estava passando férias na casa dos meus avós, numa cidade chamada Pedro de Toledo.
Fica na Baixada, mas é a última cidade da Baixada. Nessa cidade não tem praia. E a minha avó percebendo, né, que eu estava bem amuadinho, tinha emagrecido muito rápido. E ela perguntava, Jefferson, você quer comer alguma coisa? Tá com vontade de comer alguma coisa? Eu falei, avó, tô com vontade de comer doce de abóbora. E eu me lembro que a minha avó fez o meu avô ir comprar um doce de abóbora para mim. Depois que eu comi o doce, eu falei assim, mas não é esse doce que eu quero aquele doce que a senhora faz. No outro dia, minha avó foi no mercado, comprou a abóbora e fez o doce. Comi o doce. E né, comendo tanto doce, eu acabei passando muito mal. Aí minha avó ligou para meus pais e falou, olha, vem buscar o Jefferson, que ele não está bem, eu não sei o que é. Naquele ano, só tinha um posto de saúde naquela cidade. Aí meus pais chegaram lá e me levaram no posto, daí o médico falou assim, olha, é diabetes, né, diabetes tipo 1, que é diabetes infanto-juvenil. Naquela oportunidade, meu pâncreas já não estava mais produzindo, né, nenhum tipo de insulina. E eu fiquei 2 dias lá, né, tomando soro, e tive que vir direto para Mogi para iniciar um tratamento aqui em Mogi. Na época, o Hospital Luzia de Pinho Melo não tinha uma ala infantil pronta, estavam construindo ainda. E eu me lembro que eu fiz essa passagem, né, da ala que estava sendo improvisada para a área nova, porque eu fiquei um bom tempo internado para diminuir o índice glicêmico, né, e entender como que era essa questão do diabetes. E eu tinha 11 anos na época, né? E, assim, inclusive isso serve de alerta, né, para todos, né? Porque eu sempre ouvi que o diabetes, quando não cuidado, traz alguns riscos, né, para a saúde. E algum desses riscos era a questão da visão, a questão também do fígado, dos rins, enfim. Só que sabe quando você ouve e você não dá a devida importância para o assunto? Então, assim, na minha infância e adolescência, minha mãe ainda cuidava. Mas depois que eu completei 18 anos, né, comecei a trabalhar, tinha a oportunidade de fazer as minhas escolhas em questão de comida, eu comecei a comer coisas que não estavam dentro da minha dieta, né? E essa oscilação, né, de glicemia alta, baixa, resultou no descolamento de retina. E eu fui diagnosticado com descolamento na retina em 2022. Na verdade, a gente fala de descolamento de retina, mas é retinopatia diabética. Tem 2 tipos, né? Tem alguns que são acidentais, então a pessoa tem algum tipo de acidente, né? Pode descolar a retina. No meu caso, foi por conta do diabetes. Em 2022, em julho de 2022, eu fui no AME aqui de Mogi, fiz vários exames e um dia, no outro, eu fui pegar o resultado com o médico. E naquela oportunidade foi um pouco traumático para mim, porque o médico, eu estava sozinho naquele dia, e o médico falou tanta coisa, falou que o caso era grave, que eu teria que fazer cirurgia, e foi demorando para eu processar tudo aquilo que ele estava falando, né? E eu lembro que eu fiquei muito chateado, mas falei, bom, eu não vou falar nada para meus pais agora, porque a minha mãe, ela completa ano dia 1º de julho. Estava muito perto do aniversário da minha mãe, né? Falei assim, bom, vou procurar uma segunda opinião. Fui numa clínica particular, e nessa clínica particular o médico falou um pouco mais detalhado sobre essa questão, né? As possibilidades que eu poderia fazer, mas ele falou da questão que uma hora eu poderia não enxergar mais nada. Aí eu não tive como, né? Tive que falar com meus pais. Então, a partir daquele momento, a minha família foi incluída nesse contexto de deficiência. Muito bem. Mas o diagnóstico até o momento em que houve a perca da visão, qual foi o interregno de tempo aí? Então, em julho que eu recebi o diagnóstico, eu enxergava, ainda andava sozinho. Em julho de 2022? 22, aham. Então, de julho até outubro, eu sabia que, né, a minha retina estava descolada, via vários flashes no meu olho, mas, de certa forma, ainda conseguia andar sozinho. Né? Fazia faculdade na época. Só que foi chegando... Eu fiz a cirurgia em novembro. Quando eu fiz a cirurgia,
o meu olho direito, então, fiz a cirurgia no direito, né? Eu tive que usar tampão, tudo aquelas questões. Só que o esquerdo começou a cair muito, muito rápido. Então, uma coisa que eu fazia sozinho já não dava para fazer sozinho mais, né? Já sentia uma certa dificuldade, mas ainda fazia algumas coisas sozinho. E quando eu fiz a cirurgia foi muito rápida. Eu fiz num dia, no mesmo dia eu saí, voltei para casa, enfim. Só que em janeiro de 2023, quando apareceu o glaucoma, que daí eu perdi a visão do olho direito, o esquerdo também já caiu ainda mais. Aí naquele momento, em janeiro do ano passado, eu precisei procurar ajuda, né? Porque eu não sabia, não tinha muito conhecimento de nada da questão da deficiência visual. Eu sabia de ouvir falar, né? Tipo, da questão que precisava de ajuda, ouvia da questão da bengala, mas não sabia onde comprava. Deixa eu até entrar nesse assunto propriamente, porque assim, existe a pessoa com deficiência que nasce deficiente, né? Então, o nascer deficiente, ele tem esse repertório que tem que se adaptar às suas próprias deficiências. Você não. Era um jovem que enxergava que, tipo assim, por exemplo, a vida normal, sem qualquer deficiência, e de repente vem a deficiência de uma hora para outra, né? Uma hora para outra no sentido de julho de 2022 para cá, e eu entendo que faz pouquíssimo tempo. Como que é isso? Né? Porque eu tenho certeza que passa pela negação do que eu tô assim, depois a fase do luto, a fase, então agora eu preciso me adaptar. Como que foi receber essa notícia, não só receber, e agora estar com a deficiência? Como que é isso para você? Porque você está muito bem na cabeça, bem no sentido, quando eu digo da cabeça, emocionalmente, que você deixa de estar uma pessoa vendo com uma visão 100% para agora ser uma pessoa com deficiência visual. Como que foi isso para você? E qual foi a forma de virar essas chaves e continuar a vida? A fase mais difícil para mim foi até antes da cirurgia. Porque o médico tinha falado, olha, nós vamos fazer cirurgia, mas para segurar o que você tem, não para melhorar. E naquele período, então, de julho, eu vou colocar agosto, né? Agosto que eu entrei com as papeladas para poder fazer a cirurgia. De julho... Faz 2 anos isso, né? Isso. Agora nós estamos em agosto, então exatamente 2 anos. Exatamente. Isso aconteceu. De agosto a outubro, comecinho de outubro, final de outubro, que eu fiz a cirurgia no dia 11 de novembro, eu estava num período bem para baixo, né? Então, mesmo enxergando um pouco, eu não queria mais sair de casa. Eu me lembro que eu chorava constantemente, mas escondido, né? Eu morava com meu irmão antes disso. Aliás, eu morava com meu irmão no bairro do Oropó. E eu tive que voltar por causa dos meus pais, aqui no Vila Municipal, justamente para ter esse cuidado, né? Então, essas questões de ter que abrir mão de algumas coisas me deixavam muito preocupado. Quando eu fiz a cirurgia e eu estava ali sendo cuidado, eu estava com esperança que eu voltaria a enxergar, então eu não fiquei tão abalado assim, né? Eu falei assim, bom, eu vou voltar a enxergar, pelo menos, porque o que eu tinha antes me ajudava um pouco, né? Certo. Pelo menos esse pouco vai me ajudar, né? Não vou ter problema. Eu acreditava assim na época. Mas depois que eu tive que voltar lá em janeiro e teve a questão do glaucoma, que daí eu perdi completamente a visão do direito, naquele período eu fiquei mais assustado justamente por não entender a questão da deficiência. Né? Porque a palavra deficiência foi me apresentada, né, em janeiro, porque até então o médico só falava na questão da cirurgia, né? Tudo estava voltado para a cirurgia. E depois de janeiro, que o médico falou assim, olha, agora você é uma pessoa com deficiência visual. Em janeiro de 2023. Exatamente. Então, eu retorno para Mogi, que eu fiz a cirurgia lá no Hospital São Paulo. Eu retorno para Mogi e fui procurar, junto com meus pais, algum lugar para que eu pudesse me adaptar, receber algum tipo de auxílio, entender, né, o que era a deficiência visual. Eu fui na prefeitura, e a prefeitura me indicou o lugar, chama Tradef. Eu acho Tradef. que é
Só que eu cheguei lá, não era para deficiente visual. Aí o pessoal de lá me orientou a ir para a prefeitura. Mas eu falei assim, não, eu acabei de sair da prefeitura. A DF é lá em cima, lá no São João, né? São João, isso. Lá é para deficiente físico, né? A questão da cadeira de rodas. Sim, sim. Então, para minha questão, eles não tinham como me ajudar. Me orientaram a voltar para a prefeitura, mas eu fui lá na prefeitura e não... O lugar que tinha que ir em Mogi tinha fechado, uma associação. Que eu esqueci o nome, eu não me recordo o nome. E eu fiquei um tempo sem saber o que fazer, né? Porém, minha mãe... Eu sou amigo de uma irmã, inclusive da igreja, que ela trabalha numa ótica. E ela atende uma mulher que tem uma associação, só que lá em Poá, que chama Cadevip. E no mesmo dia ela ligou para Regina, o nome dela, e eu marquei para conhecer esse centro de apoio, né, o Cadevip, lá em Poá, em Calmon. E a partir daquele momento que eu percebi um outro lado, né, da deficiência, porque lá tem vários estímulos para a gente, né, que é deficiente. Porque lá eles trabalham só com a questão da deficiência visual. Então, lá tem vários cursos de informática, inglês, tem massoterapia, tem para mexer em computador, celular, enfim. Lá é incrível. E tem braille lá também. Inclusive, fica aqui um convite para o senhor, quando puder, ir conhecer o Cadevip. E a partir do momento que eu conheci lá, eu cheguei lá bem para baixo, né? Mas de tanto estar envolvido com eles lá, porque lá a maioria são deficientes visuais, né? Tem uns que são baixa visão, como eu sou, e tem outros que não enxergam nada. E eu fui percebendo que o pessoal lá, eles têm limitações? Tem, mas eles conseguem viver, né? Porque na minha cabeça até então, eu achava assim, bom, eu acho que eu vou perder muita coisa na minha vida. Mas depois de estar lá junto com eles, eu percebi que não. Né? É claro que a gente tem a questão da fé, como a gente, né? Comigo, sim, a minha família e tudo. Só que, estando lá, eu percebi que realmente o apóstolo Paulo estava certo em Romanos 8:28, que todas as coisas contribuem para um bem. Porque até então, eu falei assim, meu Deus, será que realmente essa deficiência vai contribuir para o bem? Mas estando lá, eu percebi que sim. Porque hoje em dia, eu tenho acessos a pessoas que, se eu tivesse numa normalidade, eu não teria. Né? Então, é claro que machuca, às vezes, em mim, né? Principalmente quando eu durmo e, durante o sono, eu sonho que estou dirigindo ou que estou fazendo alguma coisa. Quando eu acordo, eu fico, puxa, não estou. Mas, ainda assim, eu tenho feito tantas coisas hoje que eu nem imaginava que um dia eu iria fazer. Né? Estou até aqui com as medalhas, que daqui a pouco eu vou falar, de um campeonato que eu participei recentemente. Então, assim, são experiências que eu estou vivendo, que é somatórias de questões, né? A questão da fé, a questão da família, porque a minha família está junto comigo em todo esse processo, a questão também do centro de apoio, o Cadevip, e é isso. Você, como uma pessoa que um dia estava enxergando, hoje como uma deficiência visual, como orientar na igreja as pessoas que nos rodeiam concernente a isso, o tratamento, a inclusão, e não apenas isso, né? Antes de nós falarmos de inclusão, o tratamento é a questão mesmo atitudinal, né? De atitude, de incluir. Porque eu entendo, eu sou pastor da igreja, eu entendo que nós, como igreja, muitas vezes não temos essa questão atitudinal. Né? Não sabemos lidar com as pessoas com deficiência, e ela pode ser tanto intelectual, física, mental. Nossos templos não estão preparados para recebê-los, nossos templos não estão preparados. Como orientar a essas pessoas no que diz respeito a uma pessoa com deficiência? Até porque um dia você enxergava e hoje não enxerga, está do outro lado e pode... lógico, tem os dois lados, conhece esses dois lados da moeda. Sim. Olha, eu dou graças a Deus que lá no Esperança, na verdade, assim, a maioria das igrejas, todas as igrejas que eu vou, na verdade, né, como eu sou líder regional, então eu sempre tenho que estar nas congregações, né? Então, assim, as pessoas, elas são solícitas, então elas sempre ajudam, né? O que às vezes acontece é, por exemplo, na hora a questão de levantar e sentar.
por exemplo, na hora da palavra oficial, nós sabemos que a igreja fica de pé. Mas na hora de sentar, às vezes ninguém avisa. Então, para mim, eu fico de pé. Mas sempre tem uma pessoa do lado que já sabe da situação, né? E me dá um toque. Às vezes... Agora nós estamos no mês dos jovens, adolescentes, né? Agora nós sentamos todos juntos, né? Mas quando não é, então tem que ir para frente. Mas, assim, das experiências que eu tenho na igreja, as experiências são boas. As pessoas ajudam. O líder dos jovens, o Davi, ele já destinou algumas pessoas sempre para estar ali me ajudando, né? Então, quando preciso levantar, quando preciso... Ou quando tem alguma oportunidade. Então, o pessoal da igreja, os irmãos da igreja, eles entenderam também toda essa questão. Uma dica que eu deixo para as pessoas é realmente essa questão do se identificar, né? Então, eu vou cumprimentar, alguém chega para me cumprimentar. Tem algumas pessoas que eu conheço pela voz, né? Estou acostumado a conviver com a pessoa, conheço pela voz. Mas tem outras pessoas, alguns irmãos, que me cumprimentam, Jefferson, a paz do Senhor, eu, a paz do Senhor. E pergunto, quem é? Né? Mas o ideal é a pessoa chegar e cumprimentar e se apresentar. Como que é? Até por mim também, que muitas vezes você é uma pessoa com deficiência visual. Como é a forma de chegar e abordar você? Porque muitas vezes falam, aqui eu é o pastor, como eu pego na mão, pego no ombro. Isso aqui é a título mesmo de praticidade. Porque muitas vezes você vê uma pessoa com deficiência e fala, e agora? Eu falo, eu abraço, eu pego na mão, puxo a mão dele, pego na mão, vou atrás. Como que é a forma de abordar sem ser uma pessoa que venha constranger? Sim, sim. É importante entender que, no meu caso, eu sou baixa visão. Certo. Né? Eu não enxergo com o olho direito, mas com o esquerdo eu enxergo pouco. Então, realmente, claro, eu ainda consigo ver alguns estímulos. Então, certo. Às vezes, eu consigo ver a pessoa estendendo a mão para mim. Perfeito. Então, eu consigo estender a mão e cumprimentar a pessoa. Agora, a pessoa que não enxerga nada, o ideal é justamente, se a pessoa, for cumprimentar, se apresenta, olha, sou, vamos supor, pastor Wesley, e pega a mão da pessoa para cumprimentar. Perfeito. É que nós vivemos um tempo, eu tenho essa percepção, né? Posso estar errado, enfim. Mas a comunicação parece um pouco falha, né? Pode ser por questão das redes sociais, não sei. Mas, assim, existe uma dificuldade em se comunicar. Então, às vezes, o que acontece muito na rua comigo, porque faz uns 6 meses que eu estou andando mais sozinho, né? Sozinho? Então eu pego condução sozinho, né? Ônibus, metrô, trem. Hoje você é... Desculpa, eu não vi como que é falado isso. Alfabetizado em Braille? É isso que fala ou não? Como que é? Sim, alfabetizado em Braille? Em Braille. Essa Isso. palavra que fala? Alfabetizado em Braille. Tá. Você é alfabetizado em Braille? Então, eu aprendi. Certo. A minha dificuldade é a leitura. Certo. Escrever, eu consigo escrever. Agora, ler, para mim, ainda é... Mas, sim, o Instituto lá dá esse auxílio. Toda a forma de trabalhar também, o piso, o tato, essa sensibilidade, sim. Você já tem tudo. Então, você consegue sair só. Sim. Lá tem, chama orientação e mobilidade. Perfeito. Então, o professor, ele vai com a gente na estação, explica o piso tátil. E, assim, as experiências que eu tenho, principalmente na CPTM, já existe uma equipe preparada para isso, né? Então, eles me colocam no vagão certo, e quando eu chego onde eu preciso descer, tem uma pessoa lá para me receber também. As minhas experiências têm sido boas com essa questão. Antes eu tinha muito medo com o ônibus. Porque, assim, nem todo motorista tem aquela sensibilidade, né? De esperar, sentar, às vezes dar uma arrancada. Mas agora eu já não tenho mais esse medo. Então, eu já sento no lugar ali, o motorista já me conhece e dá tudo certo. Perfeito. A questão, propriamente dita aqui, como eu disse, você era uma pessoa que tinha a visão, hoje deixou de ter visão. A questão atitudinal é o que interfere no sentido de fazer incluir. E esta ONG fez uma grande diferença na sua vida, sim. Claro. Uhum. Aqui em Mogi não há nenhuma entidade que faça isso, ou políticas públicas para que ocorra esta inclusão, ou até mesmo ajuda a pessoa com deficiência visual?
Então, aqui em Mogi tem, só que assim, não é específico para o deficiente visual. Perfeito. Por exemplo, eu, além de lá, eu vou no Náutico. No Náutico eu faço exercícios físicos, pratico esporte lá. Só que lá não é só para deficiente visual. Então, lá tem deficiente intelectual, tem deficiente físico, não, e os visuais também. Inclusive, também tem um surdo-mudo, se eu não me engano. Então, assim, é que, por meu caso, eu precisava primeiro partir de algo específico. Né? Então, tanto que primeiro eu iniciei nessa instituição e depois que eu fui encaminhado para o Náutico, lá para essa instituição. Acho que você deveria se dedicar a isso aí. Nós abrimos aqui, o senhor encabeçar isso aqui em Mogi. Nós temos uma gama de pessoas com deficiência aqui. Tem um número, mais ou menos, aqui em Mogi, ou você nunca... de pessoas com deficiência visual? Uhum. Olha só, eu fiz uma pesquisa, só que são dados do IBGE de 2010, específico para Mogi. 14 anos atrás. Isso. Porque o que foi feito recentemente, depois da pandemia, né, porque era para ser feito na época da pandemia, mas não deu certo quando a pandemia, só que os que está recente não tá específico da questão da deficiência. Mas de 2010, são 55 mil mogianos... Deficiente visual. Não. Deficientes. Ah, não, tem muito visual, mais. é que o visual não está muito claro o número. Só fala a quantidade de deficientes em Mogi. Tem muito mais. Eu tem acredito. Muito mais. Porque é de 2010 esse levantamento, né? Nós temos aí 500 mil habitantes, né? Eu creio que chega em 80 mil, beira esse número aí. Mas, depois de tudo isso, hoje você tem essa prática, está procurando andar sozinho, buscando essas habilidades, e aí entrou o esporte na sua vida. Exatamente. Como que foi isso daí? Por conta do diabetes, eu já sabia que eu tinha que fazer algum tipo de esporte, né? Algum tipo de exercício físico. Mas até então não, sabe, trabalha, estuda, não, isso estava de lado. Mas em março desse ano eu fui encaminhado para conhecer o Náutico. E eu fui muito bem recebido lá. A Lourdes, a professora Lourdinha, ela encabeça esse projeto para deficientes, incluir eles no esporte. Então, eu comecei na natação e nunca tinha nadado, né? E aprendi a nadar lá, só que assim, lá, como a piscina não é aquecida, tem um tempo para se praticar natação lá. Só que esse ano, o calor parece que se estendeu um pouco, né? Geralmente termina em abril a natação lá no Náutico, mas esse ano foi até maio. E depois de maio, nós começamos a trabalhar outros esportes, porque já tinha um campeonato próximo. E eu fui encaminhado para o arremesso de peso. Quando eu fui encaminhado para arremesso de peso, eu fiquei meio assim, bom, eu vou para conhecer, né? Para saber como é que é a competição, tudo. Mas eu estava muito temeroso. Por conta do meu porte físico, né? Arremesso de peso tem que ter força. Na minha cabeça, eu não tinha força suficiente para ganhar nenhuma medalha, né? Eu falei, bom, eu vou ir para saber como é que é, entender, porque lá tem várias competições durante o ano. E eu fui finalzinho de junho, finalzinho de junho. E eu cheguei lá numa sexta-feira, foi a competição lá em São Paulo, em Jabaquara, e no dia da competição, eu fiquei sabendo que os organizadores da competição me tinham escalado para outra modalidade, que era corrida de 100 metros. Eu pensei, rapaz, mas foi um sacrifício o arremesso de peso, né? Porque tem todo um treinamento, enfim. E correr, bom, me colocaram, então vamos correr. E, para minha surpresa, eu consegui 2 medalhas, né? Uma medalha de prata no arremesso de peso e uma medalha de ouro nos 100 metros. Eu fiquei muito feliz, né? Muito feliz, porque na minha cabeça eu ia para saber como era. E voltei para casa com 2 medalhas. É claro que isso é um trabalho, né? Então eu preciso agradecer aos meus professores, né? A professora Lourdinha, o Edelson e a professora Sueli. E eles têm esse trabalho que eu acho incrível, o trabalho deles, porque não é só a deficiência visual que eles trabalham lá, né? Com os outros deficientes também. Então, cada um tem uma particularidade, eles têm que atender a todos ali.
E participar daquela competição, para mim, foi incrível, incrível, porque eu entendi que as dificuldades foram feitas para ser superadas, né? Teve um momento na minha vida que eu achei que nada ia para frente. Mas eu pude entender que todo desafio nós temos que procurar avançar, não parar por conta dos desafios ou por conta das dificuldades. Porque dificuldade, na verdade, todo mundo tem. Tem. Seja deficiente ou não, todos têm dificuldade. Uma coisa que eu aprendi e que eu venho aprendendo é a diferença da dor e do sofrimento, né? Dor todo mundo tem, né? Agora, a pessoa ela vai sofrer se realmente ela ficar parada, paralisada na dor. Então, não é fácil para mim, eu acredito que não seja fácil para ninguém, mas ficar parado só na dor, a gente acaba sofrendo ainda mais. Então é isso, acho que temos que sempre buscar crescer ou alcançar os objetivos. Muito bem, hoje estamos conversando com o Jefferson Apolinário, jovem de 31 anos, que é obreiro da igreja e foi, aos 11 anos aproximadamente, diagnosticado com diabetes, e em 2022 houve a perca parcial da sua visão. E a palavra que eu posso, assim, eu acho que é uma palavra que todo mundo fala aí hoje, que é o ressignificar. Você ressignificou tudo isso para você, hoje está aí, ele continua líder de adolescentes, fazendo esse trabalho. E o que você planeja ou propõe daqui para frente para o Jefferson Apolinário? Olha, atualmente eu estou envolvido num trabalho social nesse instituto que eu faço parte, né? Para entender como que funciona toda essa questão de voluntariado. Para, quem sabe, um dia trazer aqui para Mogi, né? E servir de inspiração para outras pessoas, né? Nós estamos na era dos influencers, né? Mas eu acredito que poder inspirar outras pessoas foi para aquilo que Deus me chamou. Então, tem uma experiência que me marcou muito. Eu fui numa congregação e um obreiro foi me ajudar a ir até o meu lugar. E depois que terminou o culto, ele foi me ajudar a sair da igreja. E ele me abraçou e ele começou a chorar muito. E eu não estava entendendo porque ele estava chorando, né? Eu falei assim, bom, acho que deve estar sentindo a presença de Deus, né? Não sei. Mas abracei ele. Ele chorou, chorou, chorou. E depois eu falei assim, irmão, tá tudo bem, né? Ele falou assim, irmão, você não sabe o quanto foi bom ter te ajudado a ir para o seu lugar. Porque eu cheguei na igreja reclamando com Deus. Falei assim, Deus, tá tudo difícil para mim. Será que o Senhor não está me vendo? O que está acontecendo? E quando ele foi me ajudar, ele falou assim, que o Espírito Santo falou para ele, será que a sua prova é maior do que a dele? Você está vendo ele reclamar? E ele falou assim que aquele gesto dele de me ajudar a ir para o meu lugar, Deus falou com ele, né? O Espírito Santo falou com ele. E então, a partir daquele momento, eu falei assim, bom, então aonde que eu for, que eu sirva de inspiração para outras pessoas. Então, eu acredito que o meu propósito está nessa questão, de inspirar outras pessoas, de auxiliar, né? Tem pessoas que... Eu estou tendo contato com pessoas que há 10 anos não saem de casa por conta da deficiência. Então, a gente tem um trabalho de ir até essa pessoa de alguma forma, de tentar mostrar para ela que vale a pena viver. Sempre quando há uma deficiência de um órgão, há um hiperfoco em outro. Você conseguiu identificar hoje um outro hiperfoco seu? Olha, me fazem essa pergunta. Certo. A única coisa que eu percebo é que, ultimamente, eu tenho me assustado muito Certo. com barulhos. Então, buzina na rua. O senhor tinha perguntado, né, a questão de ajudar. Às vezes eu estou utilizando a bengala andando e alguém chega por trás e pergunta, quer ajuda? E eu me assusto. Então, eu acredito que agora o meu hiperfoco esteja justamente na questão de ouvir. Do ouvir. Eu acredito. Não é, porque quando deixa de ter uma deficiência em um, passa a ter um hiperfoco em outro, e a maioria das pessoas são isso. Se tem assustado e se tem dado isso, eu creio. A faculdade você deu continuidade? Como que foi isso daí? Também você trabalhava como auxiliar de logística, como que foi tudo isso? Porque mudou por completo sua vida, deu continuidade, não Sim. deu?
Desde o momento em que eu fiz a cirurgia, eu já fui afastado do serviço, né? Pelo INSS. Eu fiquei um tempo, 1 ano. Depois de 1 ano, eu tive alta. Aí eu tive que entrar com recurso. O INSS me deu mais 1 ano. Teve alta? Isso. Com 10% com a visão? Sim. Mas aí eu entrei com recurso e vou ter até abril do ano que vem. Só que nesse período eu tenho que fazer uma adaptação para mudar de função. Mudar de função. Né? Porque do que eu fazia antes, não dá para trabalhar. Nós sabemos que existe a questão da acessibilidade em algumas empresas, não são todas, mas empresas grandes têm nessa questão, tem até cota, né? Sim. Então, eu acredito que eu vou mais para esse lado, né? Me adaptar para poder desempenhar uma outra função. A questão da faculdade. Eu parei, eu tranquei a faculdade porque eu teria que fazer uma outra cirurgia. Recente que eu decidi que eu não vou fazer outra cirurgia. Mas como eu estava nessa questão de faz ou não faz cirurgia, eu tranquei a faculdade, mas eu pretendo voltar. Se eu não voltar nesse semestre, eu volto no próximo. Muito bem. Para nós caminharmos aqui para o encerramento, e um papo muito bacana, até porque é uma experiência de vida. Lógico que eu acho que pessoas já perguntaram isso, e é uma história, uma vivência sua. Você pretende escrever um livro das suas vivências? Olha só, eu tenho anotações, né? Assim, é que eu parei um pouco, né? Mas eu gostava muito de escrever. E sabe aquele planejamento de 10 anos? No meu planejamento de 10 anos, tinha escrever um livro. Agora, nesse momento, o senhor me deu essa ideia, né? Porque eu nunca tinha parado para escrever um livro sobre essa questão. Mas, sim. Sabe por que eu digo isso? Muitas vezes nós passamos por coisas, eu que já passei por tantas coisas, por nós, muitas vezes são experiências nossas, né? Falam, passei, beleza, bola para frente. Mas tem pessoas que não, muitas vezes, eu estou vendo aqui, você faz 2 anos que teve que ressignificar toda a sua vida. Você tinha uma vida e hoje está tendo que adaptar ela em um mundo um tanto quanto quase escuro, né? E você, pelo teu autoconhecimento, por saber quem você é e saber suas forças, suas vivências, você consegue e está conseguindo superar tudo isso, ressignificando. No entanto, tem muitas pessoas que, pelo fato de quebrar um dedinho, ela já está pensando de exterminar a vida dela, pular da ponte, fazer um monte de coisa. E aí, quando nós trazemos as nossas vivências, você com a sua experiência, principalmente, a minha nem se compara à sua, traz muitas vezes uma luz, traz uma nova fase ou um novo jeito de olhar a vida por determinadas situações. Por isso eu incentivo, tem que escrever, ou fazer podcast, ou fazer isso, porque tem muitas pessoas aí que estão dentro de um quarto hoje e dizendo, já que eu perdi a visão, já que eu perdi um membro, já que eu estou aqui num estado depressivo, já que estou com pânico, pronto, ponto final para a minha vida. E quando consegue ver, enxergar outra pessoa, traz essa identificação. E essa identificação muda a chave, muitas vezes, vira a chave dessa pessoa para dizer, olha, se deu certo ali, vai dar certo aqui. Né? O testemunho serve muito disso. Né? Quando nós falamos, vem testemunhar aqui na igreja, é ativar a fé. Então, incentivo a ti a não apenas fazer um livro em braille, que tem que ser feito em braille, mas um livro também, provavelmente dito, ou fazer episódios aí de podcasts para que possa subir no Spotify e deixar aí como exemplificação para os outros. E caminhando aqui para o final, hoje, como eu digo, estou aqui com o Jefferson Apolinário, jovem servo de Deus, líder de adolescentes, líder geral. Nós temos 47 igrejas aqui em Mogi das Cruzes, ele é líder geral. Qual a palavra que você deixa aí para essas pessoas que estão nos vendo, principalmente que nos assistindo e ouvindo, que são deficientes, que estejam agora, nesse momento, passando por essa dificuldade no sentido de eu fui diagnosticado com uma doença, e não precisa ser propriamente dita, uma deficiência visual. Qualquer tipo de deficiência, e está aí, na vida, e também para aqueles que possam engajar ou até mesmo poder ajudar outros a virar essa chave. Qual a palavra que o Jefferson pode trazer para essas pessoas? Eu me lembro que tem uma palavra que eu guardo muito no meu coração, inclusive antes de falar,
se tem uma coisa que me deixou chateado por todo esse contexto foi a questão da leitura, né? Eu sou professor de escola dominical há mais de 10 anos e a gente sempre tem que estar lendo, né? Sim. E uma das coisas que eu falei assim, poxa vida, não deu tempo, foi de ler a Bíblia inteira. É claro que eu já li a maioria dos livros, né, por ser professor, mas aquela leitura de Gênesis e Apocalipse eu não fiz. Mas, hoje em dia tem, né, os audiolivros, enfim. Mas eu me lembro uma vez que eu estava preparando uma aula para os adolescentes da minha igreja, eu estava com o meu tablet, com a Bíblia narrada, mas com a Bíblia física na frente. E eu me lembro que eu chorava, falei assim, poxa Deus, como eu gostaria de 5 minutos só para ler esse versículo. E o versículo que estava sendo narrado para mim era o Salmo 126, que diz, né, aqueles que carregam a preciosa semente, caminhando e chorando, voltará consigo trazendo seus molhos. E eu fiquei pensando nessa questão, caminhando e chorando. Né? Hoje em dia é nos ofertado um evangelho de vitórias. Triunfalista. Isso. Triunfalista, né? Exatamente. Mas esses salmos, ele fala a verdade, né? Tem que caminhar, mas você vai chorar também. Então, assim, ficar paralisado no sofrimento não resolve nada. Como o salmista diz, aqueles que carregam a preciosa semente, caminhando e chorando. Por mais que doa, por mais que seja difícil, nós temos que ter essa convicção que nós temos que ir para frente, né? Então, uma coisa que eu falo sempre, principalmente para as pessoas que eu converso lá na ONG, às vezes acontece muito isso, né? De quem sofre mais lá, né? Ai, mas acontece isso comigo. Fala assim, olha, esse torneio de sofrimento não é legal. O legal é justamente a gente pautar nas superações, né? Porque, como eu já disse aqui, os obstáculos foram feitos para ser superados. Então, assim, eu sei que tem pessoas que devem estar nos assistindo, nos ouvindo, que estão numa realidade muito diferente. Né? Tem pessoas que estão acamadas. Há poucos dias eu perdi um primo, com 35 anos de idade. E naquela situação toda ali, né, familiar, eu fiquei pensando justamente nessa questão. Porque, por mais que nós passamos por dificuldades, não tem coisa melhor do que viver. Né? Você poder levantar, você poder respirar. E tem pessoas que não conseguem mais fazer isso. Então, assim, valorizar essas coisas que habitualmente nós temos à nossa disposição. Né? Tem pessoas que estão no hospital e elas não são coitadas por isso. Mas se você, que está podendo desfrutar de tantos recursos que a vida nos dá, né, que o nosso Criador nos proporciona, então que nós façamos isso da melhor forma possível. E tem uma questão que eu falo com todo mundo. Eu oro para Deus, olha, o Senhor tem todo o poder para me curar. Mas, ultimamente, eu tenho pensado assim, olha, eu me sinto privilegiado, porque se eu não voltar a enxergar aqui, o primeiro rosto que eu vou ver perfeitamente será o rosto de Jesus na glória. Teremos um corpo glorificado. Exatamente. Então, eu não fico mais nessa pilha de querer que essa questão se resolva aqui. Né? Eu acredito que eu passei dessa fase. Antes eu almejava muito ser curado, porque nós sabemos que Deus pode operar milagre, né? Mas tem uma passagem em Atos 2 que narra uma questão emblemática. Eu acredito que seja porque Pedro estava preso, Tiago também estava, a igreja estava orando pelos dois, só que Tiago morreu e Pedro foi liberto. Aí eu fiquei pensando, poxa, o que Pedro tinha diferente de Tiago? Nada, né? Os dois estavam fazendo a obra, os dois estavam orando, os dois estavam dentro de um propósito, mas o nome do Senhor foi glorificado tanto na libertação de Pedro quanto no mártir de Tiago. Essa sua fala mostra maturidade, né? Muitas pessoas não têm essa maturidade espiritual para entender, e aí eu vejo muito isso, atendo muitas famílias atípicas que quando você traz a luz, fala, olha, eu creio que está nesse caminho, eu acho que tem um pouco de autismo, tem um pouco de uma deficiência intelectual,
muitas vezes vai para a oração e fica orando. Depois de 2 anos volta e fala, rapaz, não é mais fácil trabalhar isso e romper vida normal? Não, eles querem continuar orando. Não que nós não acreditamos no poder da oração, não que nós não acreditamos que Deus pode fazer. Mas se ele fizer ou não fizer, ele continua sendo Deus. E usando a palavra do Senhor, no capítulo de número 27 de Atos, né? Que Paulo está dentro de um navio e o navio afunda. Ele perde tudo, só sobra ele. Né? Então, na vida, muitas vezes, nós temos que... Não é só triunfalismo. Há alguns momentos que vai afundar. E quando afundar, Deus continua sendo Deus. Né? Então, essa é hoje um podcast diferenciado, visto que estamos trazendo aqui uma experiência do Jefferson Apolinário. Jefferson, para que nós possamos aqui encerrar. Como que é o nome da ONG? Tem o Instagram, tem as redes sociais dela, para que aqueles que assistem possam entrar? Então, chama KDVIP. KDVIP. Isso, é Centro de Apoio ao Deficiente Visual de Poá. Mas aí no Instagram tá KDVIP_Poá. Aí lá encontra, né, o endereço. Tem alguns vídeos meus lá, porque eu tô fazendo parte... Estou sendo voluntário de uma roda de conversa. Então tem alguns vídeos meus lá. E também tem o meu Instagram. Qual que é o seu Instagram? É o Jefferson, com 2 Fs, Delta, com 2 T. Jefferson Delta. Acesse aí, adicione ao Jefferson, para que você possa saber mais coisas sobre eles aí. E também tem o da Ujadenk. Oficial? Ujadenk _OFC. Oficial. Ujadenk _OFC, que é o departamento de adolescentes do nosso campo de Mogi das Cruzes, na pessoa do pastor Gilberto de Paula. Quero agradecer demais sua presença aqui, foi muito importante, obrigado. Trouxe muito esclarecimento também, uma questão de exemplo de vida. Parabéns, que você continue com essa sobriedade, né, e essa maturidade para entender e para continuar rompendo, que tenha muito sucesso, escreva seu livro, abra essa ONG aqui em Mogi das Cruzes, e o que precisar, vamos fazer políticas públicas para com aqueles que são deficientes visual. Certo? Se despeça e aí nós já encerramos. Bom, eu gostaria de agradecer essa oportunidade. Para mim foi riquíssima, dando importância que o tema precisa. O senhor sabe o quanto, né, eu te admiro e que possamos assim, né, estar nessa caminhada. Bom, aos meus pais, aos meus familiares, minha irmã que está aqui comigo hoje, a Júlia, e meus outros irmãos também. A minha família tem sido maravilhosa e eu louvo a Deus também pela minha comunidade de fé, né, que é a Igreja do Jardim Esperança, pastor Renato, pastora Simone, que são pessoas que têm dado todo o apoio. E é isso. Muito bem. Muito obrigado você que esteve aqui com a gente. Que Deus continue abençoando. Nos siga na rede social, Wesley de Paula, _oficial, ou através do YouTube, também Facebook, Pastor Wesley de Paula. Muito obrigado, o nosso querido irmão Jefferson Apolinário. Que Deus continue abençoando você. Um beijo no coração e até mais.